Contratações e vendas, as posições para as quais o Grêmio busca jogadores na próxima janela e os atletas que podem ser vendidos agora na metade do ano. Este trabalho que será fundamental para consertar os problemas do time para o restante da temporada. O Grêmio continua no Campeonato Brasileiro, sábado tem um jogo importantíssimo, semana que vem tem jogo decisivo pela Copa Sul-Americana, depois da atuação fraca no Peru. Detalhes a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz Prato Fino. Bom, o jogo no Peru foi preocupante, mais uma vez, mais uma atuação que não foi boa do Grêmio, empate em 0-0 em Lima contra o Atlético Grau. Mesmo que alguns titulares tenham sido preservados, né, ficaram de fora, o Braithwaite, por exemplo, não jogou, o Cristian Oliveira começou no banco, depois entrou, enfim, outros jogadores também acabaram ficando de fora, né? Mas mesmo assim, um time que jogou muito pouco, contra um adversário fraquíssimo, em um campo praticamente neutro porque o público era mínimo, né? Na partida de quarta-feira. O empate, assim, em termos de tabela, até não muda muito a situação do Grêmio. Claro que se o Grêmio tivesse vencido, por exemplo, por 2-0, seria o líder do grupo. Mas se tivesse vencido por 1-0, continuaria em segundo lugar. E para o jogo da semana que vem contra o Godoy Cruz, precisa ganhar, né? Se tivesse vencido por 1-0 ou com um empate em 0-0, como foi contra o Atlético Grau, igual tem que ganhar a partida de terça-feira na Arena contra o Godoy Cruz para ser o primeiro colocado do grupo. O Grêmio vai se classificar, né, em primeiro ou em segundo. A diferença é que em segundo lugar tem o play-off contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América, mais 2 jogos num calendário que é muito apertado antes das oitavas da Sul-Americana. Então, no mundo ideal, o Grêmio tem que ganhar do Godoy Cruz e ficar em primeiro lugar no grupo. Mas agora, sábado, tem um jogo fundamental contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Numa luta que vai ser longa e que onde o Grêmio não tem a situação resolvida. O Grêmio ganhou do Santos, que foi uma vitória muito importante, o torcedor festejou muito, ali foi um sinal de recuperação, mas no jogo seguinte a equipe jogou muito pouco. O Grêmio saiu da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas está só 1 ponto na frente do primeiro do Z4. Então tem que ganhar de novo do Bragantino, porque senão pode voltar para a zona do rebaixamento. E o Bragantino está fazendo uma boa campanha, tem pontuação de líder, só perde nos critérios do saldo de gols para o Palmeiras. O Bragantino largou muito bem no Campeonato Brasileiro. Sábado, 18h30, o Grêmio de novo vai precisar do apoio da torcida contra o Bragantino. E aí depois, semana que vem, o jogo contra o Godoy Cruz, também na Arena, pela Copa Sul-Americana. A direção trabalha, em conjunto com a comissão técnica, para mexer um pouco no grupo de jogadores do Grêmio na janela aí que vem pela frente. 2 períodos de transferências agora na metade do ano. E essa mudança do grupo, ela vai impactar em chegadas, o Grêmio vai contratar, mas também, provavelmente, em saídas de jogadores. Isso tem que acontecer, porque também não dá para ficar empilhando o jogador, pagando salário, senão a conta não fecha, né? O Grêmio precisa vender os jogadores e tem alguns que são favoritos para que isso aconteça. Claro que depende da chegada de propostas para que as negociações possam ser efetivadas. Primeiro ponto, a prioridade, a contratação de um zagueiro. Bom, isso não é surpresa para ninguém, não é novidade que o Grêmio precisa estar desde o começo do ano tentando contratar um zagueiro para ser titular pelo lado direito, no lugar do Gemerson. Então, de novo, o trabalho será feito e esta é a prioridade absoluta do Grêmio. Um zagueiro para ser titular pelo lado direito. E aí, pela esquerda, o Kahneman e o Wagner Leonardo devem se revezar por ali, até porque o Kahneman não vai jogar todas as partidas. O Grêmio teve uma negociação quase fechada com o Romagnoli, colombiano do São Lourenço. O Grêmio chegou a oferecer $4 milhões para comprar esse jogador. Não deu certo e neste momento a busca está mais por um jogador brasileiro, seja no mercado brasileiro ou um brasileiro que atue no exterior. Então o Grêmio vai contratar um zagueiro pelo lado direito. E já está começando a ter um princípio de negociações com alguns jogadores. Não tenho aqui o nome ainda, mas o Grêmio já está se movimentando com negociações com alguns jogadores.
Além disso, o Grêmio pode buscar um lateral direito, né? Existe uma avaliação interna de que é preciso desenvolver um pouco melhor o Igor Serrotti. O João Pedro, neste momento, deve ficar como reserva. E aí o João Lucas, se surgir uma possibilidade de empréstimo, de saída, o Grêmio vai fazer um negócio e vai tentar encaminhar a vida desse jogador que, nas poucas oportunidades que recebeu, não foi bem. Tinha ido bem no Juventude no ano passado, o Grêmio fez a compra dele numa negociação com o Santos, mas o João Lucas não aproveitou as oportunidades que teve no Grêmio. Então, zagueiro, lateral direito. Bom, e aí eu entro no meio-campo. Tem uma situação aí que o Grêmio acompanha com muita atenção, que é a do Felipe Carbajo. Agora, em junho, o New York Red Bulls vai definir se devolve o Carbajo para o Grêmio ou se faz uma proposta para comprar o jogador, provavelmente, se fizer a proposta, por um valor inferior ao que está estabelecido, né, como multa rescisória, multa contratual para a compra do jogador, que é 4,5 milhões de dólares, que é um valor que o New York Red Bulls considera muito alto. Se o Carbajo voltar, o Grêmio vai fazer uma avaliação interna, se quer aproveitar ele ou não, provavelmente vai querer, porque ele poderá, por exemplo, disputar a posição com o Cuéllar, que não está conseguindo ter um rendimento bom, ainda não conseguiu entrar no ritmo ideal. A expectativa é que isso aconteça, mas não existe uma certeza. Então, se o Carbajo voltar, vai disputar essa posição. Se ele não ficar, se for comprado pelo New York Red Bulls ou se for vendido para outro clube, o Grêmio pode buscar um outro atleta também para essa função. Bom, vou continuar nas saídas. O jogador que o Grêmio realmente gostaria de vender é o Pavon, que já vimos que não deu certo. Vamos ver se o Filipão, né, consegue até metade do ano recuperar esse jogador. Filipão que conhece ele bem, trabalhou com ele lá no Atlético Mineiro. Filipão como coordenador está fazendo esse trabalho também. E é na mão do Mano Menezes como técnico, vamos ver se a situação pode melhorar. Mas, na janela da metade do ano, se o Grêmio tiver a possibilidade, vai fazer a venda do Pavon. Até agora não teve nenhuma proposta considerada satisfatória, é só por isso que ele até agora não foi vendido. Mas, se pintar, o Grêmio vai fazer a venda. Se chegar proposta, por exemplo, por Franco Cristaldo, uma proposta que o Grêmio considere boa, o negócio também poderá ser feito. E aí se abre a possibilidade da chegada de um novo meia, porque nenhum dos dois está encontrando a regularidade necessária para ser titular, nem o Monsalve, nem o Cristaldo. Internamente se acredita no desenvolvimento do Monsalve com o tempo, um jogador jovem. E aí se pintar, se chegar uma proposta pelo Cristaldo, o negócio poderá ser feito e aí o Grêmio vai cogitar se traz um outro meia ou não. Aliás, sobre desenvolvimento de jogador, falei do lateral direito, reforço aqui, o Grêmio acredita no Igor Serrotti, mas quer dar calma para ele crescer porque é muito jovem e agora que subiu para o grupo principal. Então este trabalho será fundamental para consertar os problemas do time, né, e tornar o Grêmio mais competitivo para o restante do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Vai ter muito trabalho o Mano Menezes e o Filipão para consertar, para ajeitar esse time do Grêmio para o restante da temporada. Lembrando que as janelas entre os dias 2 e 10 de junho, ali um pouquinho antes do Mundial, e a janela, sim, a maior, aquela que tem muito tempo para contratar e vender, entre 10 de julho e 2 de setembro. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado aqui no canal do Gabardo. Até a próxima.